Então, assim, gente, primeiramente peço desculpa por esse vídeo, né? Mas esse vídeo não vai ficar por muito tempo no YouTube. Assim que eu for desbloqueado do Facebook, eu apago o vídeo para continuar essa discussão lá, né? É só uma questão como eu estou bloqueado no Facebook, eu não tenho como ter o meu direito à defesa no Facebook, então eu estou tendo que me defender dos ataques do Golf, né? Pela plataforma que eu tenho aqui pelo YouTube. Então, né, claro que se você não sabe quem é Matheus Golf, não tem a menor ideia, talvez nem precisa ver esse vídeo. Esse vídeo aqui é para um nicho específico, né, de um grupo de amizades, né, ou um grupo, né, entre debate no Facebook que se construiu aí pelos últimos anos, entendeu? Então, assim, o Golf é um colega em comum entre eu e alguns que me seguem, né, e entre vários grupos aí de WhatsApp do qual fazemos parte, né? Então, assim, esse aqui vai ser um vídeo que vai realmente destoar do objetivo, né, do canal, mas está explicado aí a questão. Então, quem conhece o Golf, quem viu o post que ele fez de mim no Facebook, quer entender a situação, veja o vídeo. Matheus Golf, né, que é um rapaz aí que alguns de vocês talvez conheçam, que até há pouco tempo era colega meu, né, ou dizia-se até amigo em uns casos. Eu, inclusive, já até o citei em uns vídeos aqui, quando eu citei a iluminismo, com elogios, né, porque o Matheus Golf, ele é um menino que realmente, assim, de 5 a 4 anos atrás, eu não conhecia quase nada de filosofia, né, mas conforme ele fez amizade com o Ryan Lobato, o Heisley, né, com o neo-iluminismo, ele foi se informando sobre Kant, e ele tem um conhecimento, né, de Kant bem legal, do qual eu mesmo já me informei. Algumas dúvidas de Kant, quando eu não consigo tirar com o Ryan ou com o Heisley, né, eu mando para o próprio Golf, então cheguei a elogiá-lo, entendeu? Assim, eu sei reconhecer quando alguém tem mais conhecimento sobre algo que eu, né? E o Golf, que me tem adicionado aí desde esse tempo, há 4 ou 5 anos, quando é conveniente, ele me marca. Quando ele debate sobre cristianismo, quando ele debate sobre feminismo e etc., ele me marca, né, para eu ajudá-lo nos debates, etc. Então, quer dizer, em alguns assuntos, né, em que ele supostamente me acha inteligente, quando é conveniente eu estar do lado dele do debate, eu sou amigo para ele, ele me marca. Só que hoje acontece o seguinte, né, não é de hoje, não só eu, mas várias pessoas falamos, né, que a escola austríaca ela é filosoficamente muito fraca, né? A tentativa de síntese de Ludwig von Mises, né, com Kant para justificar praxeologia, etc., é algo muito fraco, né? A forma como Ludwig von Mises trata capitalismo, comunismo, direita e esquerda é muito fraca. Então, no sentido geral, ele é um filósofo muito frágil, certo? Não que ele esteja errado no que ele propõe como economia. Eu mesmo acho a praxeologia um método interessante. Eu aplico praxeologia quando convém, né? Mas fora a economia, em termos gerais, o Mises, ele, né, é um filósofo muito fraco. E eu alerto isso há tempos. E o Golf, ele, né, ficou próximo aí da escola austríaca, está estudando Ludwig von Mises, começou a estudar Aristóteles recentemente, né, ele começou a estudar primeiro Kant pela neo-iluminismo, e agora que recentemente ele começou a ler alguma coisa de Aristóteles, e ele começou a querer tentar sintetizar Aristóteles com Mises. Ele fez um texto no Facebook falando da ação humana, e aí falando que a ação humana teria uma forma e uma matéria, e só que eu achei aquilo ali meio esquisito e perguntei para ele, eu perguntei, né, de forma educada, que até então éramos amigos, e falei: Golf, eu não entendi o que você quis dizer por matéria e forma, né? Pelo menos na linguagem aristotélica, né, a qual estou acostumado, isso não faz muito sentido. Se você tiver usado algum outro tipo de linguagem, aí tudo bem, aí você me explica. E ele já respondeu falando que eu tinha entendido errado, que eu tinha que ler Aristóteles de novo, se eu não tinha percebido, né, se eu não tinha entendido como é que ele estava justificando a praxeologia com forma, né, e matéria, etc. E eu falei: olha só, Golf, é o seguinte, né, matéria e forma
é o que constitui a substância. Portanto, falar de matéria e forma é falar em substância, certo? O que não é substância não tem matéria e forma. E o que é substância? Substância, no órgão de Aristóteles, é tudo aquilo que existe na natureza. São os entes particulares, como eu já falei em vídeos de introdução meu. Tanto objetos inanimados quanto seres vivos, certo? Eles têm matéria e forma, eles são substancialmente alguma coisa, né? E aí eu demonstrei, né? Então agora, por exemplo, né, enquanto Aristóteles diz que, né, a gente pode dizer por substância gêneros ou espécies de animais, que ele vai distinguir entre substância primeira e substância segunda, né, como uma forma piramidal e hierárquica, né, depende do que está mais próximo do indivíduo enquanto ente particular. Ele vai estar afirmando isso, né, que falar em substâncias é sempre estar falando em gênero, né, espécie, em alguma coisa própria da ciência da natureza que explica, né, e distingue os seres que existem em si mesmos, né, existem na natureza. Coisas abstratas, como por exemplo o engenheiro, médico, né, esses termos puramente conceituais, né, o capitalismo, o comunismo, são abstratos que não têm substância. Certo? Aristóteles vai ter dificuldade de distinguir isso. Então, o órgão, né, aristotélico, ele é quase que necessariamente um tratado sobre ciência da natureza, é um tratado sobre biologia, né? Não faz sentido você querer tratar a ação humana, né, falando de matéria ou forma. E outro erro que ele cometeu foi falar que a matéria era contingente. Nesse texto dele ele diz, a matéria que compõe a ação humana, ela é contingente e tal. Eu falei, olha só, não faz sentido, você está usando termos aristotélicos, você não pode falar que matéria é contingente, né? E eu expliquei por quê. Porque se o ente ele define-se tal e tal pela substância, e a substância é composta por matéria e forma, e principalmente, né, quando a gente fala das 4 causas da substância, a gente tem causa material, causa formal, causa final e causa eficiente. Então, quer dizer, a causa, né, material, né, ou seja, a matéria constituinte do ente, ela não é contingente. Você não pode falar que, né, se a matéria de um ente não fosse, né, sendo tal como ela é, logo o ente ainda seria tal como ele é. Não, né? O ente ele é tal qual ele é, né, por causa de todas as suas causas, ele é tal qual ele é, necessariamente por causa da sua matéria, da sua forma, etc. Então, matéria não é contingente, matéria ela é necessária, né? Ela é uma das causas que definem o ente ser o que ele é. Aí ele começou a me chamar de burro, que não sei o que, isso e aquilo. Aí ele pegou um print do Aristóteles falando que a matéria assume mudanças, né? E que fala que, por exemplo, a matéria pode ser mais quente ou mais fria, ou, né, o homem ele pode ser branco ou negro e tudo mais. Eu falei, Golf, essas mudanças que a matéria pode assumir é justamente o que a gente fala em acidente. Então, o que muda, o que é contingente é o acidente, né? São algumas diferenças que a gente observa, né, pela matéria, mas que são contingentes porque eles mudando não deixam o indivíduo de ser o que ele é tal e tal. Por mais que a matéria, né, ela assuma alguns graus de mudanças, e esses graus é o que a gente chama, né, de acidente, é o que ela muda, mas que não faz ela deixar de ser o que ela é. Quando a gente fala de, por exemplo, se eu arrancar a minha mão e eu falo, isso aqui é uma mão humana. Por que ela é mão humana, né? Porque ela tem matéria e forma que constitui isso aqui como um tecido humano propriamente dito. E assim, ela pode ser branca, pode ser negra, né? Ou pode ser parda, mas ela ainda é, né, a mesma matéria do tecido humano. Não é porque a matéria muda de cor, né, que ela muda o seu substrato. Em analogia, né, o código genético dela ainda é um código, né, de uma filogenética humana.
Aí, quer dizer, quando ele percebeu que ele errou, ele ficou contra a parede, ele começou a fazer um monte de balabarismo. Ele, não, olha só, mas eu não tô falando, eu não tô discordando de você, é porque você não entendeu o que eu quis dizer sobre matéria ser contingente. Esse print, né, mostra que ela muda em si, mas não que ela muda em outra coisa. Então, quer dizer, no final, ele assumiu que a mudança da matéria que Aristóteles está falando é uma mudança acidental, mas não é uma mudança... não é uma mudança qualitativa, né? Tipo assim, o substrato dela não está mudando. E eu até expliquei para ele que foi justamente por causa dessa confusão que Aristóteles vai acabar distinguindo não só substância, mas distinguindo substrato. Entendeu? Então, às vezes a matéria muda, né, numa questão de aparências, mas o seu substrato não muda. Essa é que é a questão. Então, assim, não tem como falar que matéria é contingente. Certo? Matéria é necessária, ela é uma das causas que define um ser tal como ele é. Então, se algo é definido, se S é definido por P, você não pode falar que na definição de S, P é contingente. Então, assim, isso aqui ele já foi refutado. Só que ele foi cínico, ficou fazendo um monte de deboche, ficou me xingando e tudo mais. Né? E quando eu dei explicação sobre gênero, né, e família, que eu falei que o órgão, que essa questão de substância é uma perspectiva de Aristóteles num tratado de biologia sobre gênero, espécie e animais, aí ele começou a ridicularizar, falou que, né, ele tratou como se fosse um espanto eu estar afirmando que essas noções da biologia são noções do órgão. E aqui eu realmente me enrolei, né? Tipo assim, entre gênero e espécie eu confundi um com o outro e eu falei que a espécie que era a substância, né? Que era a substância primeira. Quando Aristóteles ele diz o contrário, né? Aristóteles está falando que a espécie na verdade está para a substância segunda e o gênero é que estaria mais próximo para o que ele está tentando conceitualmente formalizar como substância primeira. Aí como eu troquei, né, essa ordem hierárquica, né, da cadeia de categorias da biologia, de definições do ser em grupos, como eu troquei gênero com espécie, ele começou a colocar um print onde Aristóteles afirmava, né, que a espécie, a substância, né, segunda e tudo mais. Só que ele não percebeu que isso foi um tiro no próprio pé. Quer dizer, se quando eu falei que falar em substância para Aristóteles era estar falando em questão de substância primeira ou segunda, como falar de gênero, espécie, ele tratou como ridículo, quando ele começa a trazer prints de Aristóteles tratando isso como gênero e espécie, ele se deu um tiro no próprio pé. Ele demonstrou, né, que eu tive um erro muito menor que o dele. Só que eu demonstrei isso, né, ele foi incapaz de assumir o erro. E ele ridicularizou, começou a xingar, né, começou a tentar me humilhar, partiu para um ad hominem explícito mesmo, e os prints estão aí. Então, assim, para quem conhecia o Golf, né, o menininho simpático do Facebook, que é amigo de todo mundo, é o que eu sempre falo. Cuidado com quem é amigo de todo mundo. Muita gente não gosta de mim. Né? Mas por que eu tenho os meus jeitos? Porque eu sou o cara que quando alguém fala merda, eu vou lá e bato e digo que ela tá falando merda e ponto final. Entendeu? Então, assim, eu não tenho essa de ser amigo de todo mundo. Eu não sou, né, quem discorda de mim, né, em coisas que são para mim fundamentais no meu conceito de filosofia, de moral e tudo mais, né? Quem defende coisas diametralmente opostas a mim, eu debato e debato mesmo. E é por isso que essas pessoas não gostam de mim. Por que todo mundo, né? Que não sei, porque parece que todo mundo gosta do Golf? Porque o Golf, na verdade, é uma pessoa que não fala o que pensa para os outros. Entendeu? Ele é falso. Então esse vídeo é para isso. Não é só para falar da questão do debate em si, mas uma decepção que eu tive com o Golf, porque vocês vão ver pelos prints que ele falou que todo mundo na internet me acha burro, que todo mundo me abandonou, que ele me acha palpiteiro há muito tempo, etc. Mas vem cá, se ele me tem adicionado aí há 5, 6 anos,
me marca quando acha, né, útil a ele e tudo mais. E hoje ele veio falar que sempre me achou burro, então significa que de 5 anos, 4 anos para cá, ele mentiu, né? Ele foi amigo meu, assim, na falsidade. Então, quer dizer, ele acabou assumindo que é falso. Então, essa é a questão. Vocês aí que são amigos dele, né? Tomem cuidado, porque, assim, muito mais do que uma questão de debate, antes fosse se ele só tivesse palpitando sobre Aristóteles. Ou antes fosse que ele tivesse até me refutado, né? Mesmo na hipótese dele estar certo, a questão aqui é muito maior que isso. A questão é sobre o desvio de caráter que ele tem de ser cínico e falso, né, e de ficar atacando o opositor com ad hominem, quando ele está colocado contra a parede, não tem mais o que dizer. Assim, quem esperaria isso do Golfe? Eu não esperaria isso dele, né? Eu não imaginava que esse era o Golfe, mas estou aqui trazendo para vocês prints que mostram o Golfe como ele é sem máscaras. É isso. Né? E aí, conforme vocês viram nos prints, quer dizer, o Golfe, ele fugiu completamente do debate numa tentativa totalmente infantil e mal intencionada mesmo, entendeu? Com um mau caratismo que eu jamais preveria dele, que foi tentar me colocar em completa desumanização, em completa humilhação, né? Você vê que ele tenta a todo custo fazer eu me sentir desprezado mesmo. Ele fala que todo mundo é falso comigo, que eu sou patético, que as pessoas têm pena de mim, que todo mundo me excluiu, né, que todo mundo me odeia, que todo mundo me acha burro e etc. Mas em prints que eu vou colocar depois disso, olha que engraçado, há menos de um mês atrás ele estava falando que os meus vídeos são bons. Há menos de um mês atrás ele veio mandar inbox falando que queria fazer um podcast comigo, entendeu? E ainda mais anterior a isso, tem pedidos que ele veio no inbox, né, falar: Douglas, me manda aquela coisa que eu tô num debate, me ajuda aí, né? Ficava me marcando no Facebook o tempo todo pedindo ajuda para eu bater nos inimigos dele. Então, né? E assim que ele soube por alguém que eu falei que ia explanar isso no YouTube, como mais prints vão mostrar, ele veio pedir desculpa logo depois de ter me xingado tanto. Ele vai: Douglas, desculpa, a gente se excedeu e etc. Não, Douglas, você se excedeu, né? E assim, se você acha que ninguém me leva a sério, por que o medo de eu expor isso no YouTube, né? Falou que ninguém me leva a sério. Aí quando eu falei que ia expor no YouTube, entre os meus 1.000 seguidores, você veio querer pedir desculpa. Então, você está com medo das pessoas de repente me levarem a sério e verem a pessoa que você realmente é? Então, está tudo aí. Paz de Cristo.